Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Ó, nós aqui outra vez, hein? Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde pra você, viu? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani, também no YouTube, né? No canal Rádio Planeta Guarani lá no YouTube. Nesse mês de junho, você aí acompanha a nossa programação no YouTube, tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Hoje já é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Caminhamos para o final do mês de junho. Acho que tem a semana que vem só e acabou, né? Acabou a nossa jornada aqui no YouTube. Mas foi muito legal. Aliás, está sendo, né? Muito legal ter você participando conosco aqui. Também pelo canal do YouTube. Muito, muito bacana. Mais uma forma de comunicação, né? Um dia a gente vai conseguir criar um programa só para vocês, tá? Um programa que vocês vão acompanhar só no YouTube. Um dia a gente vai conseguir. Fiquem tranquilos. Mas ainda vai demorar um pouquinho, tá bom? No Guarani, a tarde de ontem bem agitada, né? Com o anúncio do Pintado, o anúncio de 2 novas contratações. Tivemos a expectativa de pelo menos mais 2 contratações serem anunciadas aí entre hoje e amanhã. Pintado que chegou e já foi comandar treinamento. A gente tem um vídeo lá postado há pouco nas redes sociais do Guarani Futebol Clube da apresentação aos jogadores, uma pequena fala ali, né? Mas muito pouco mesmo, né? Do Pintado para os jogadores. Uma reunião para se apresentar aos atletas, depois subiram para o gramado, foram participar da primeira atividade, comandada pelo novo treinador do Guarani, Pintado, que chega ao Guarani para sua segunda passagem. Primeira passagem lá no longínquo ano de 2015/2016, né? Comandou o Guarani por 5 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro de 2015, fez 4 vitórias e 1 empate, terminou invicto. Um aproveitamento fantástico de 86,7% dos pontos ganhos, mas ainda assim não foi suficiente para levar o Guarani para a segunda fase. Naquela época ele vinha do Cruz Azul do México, era auxiliar técnico lá, tá? Depois vai para o Campeonato Paulista da Série A2, comanda o Guarani em 19 rodadas, 19 jogos. São 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O aproveitamento já cai para 47,4% dos pontos, né? Termina a sua campanha no Guarani em 2016 com 24 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 55,6% dos pontos. Se ele repetir isso, o Guarani consegue seu intuito, né? Se ele repetir esse aproveitamento, o Guarani consegue seu intuito, mas é fácil repetir? Não, não é. São contextos diferentes, competições diferentes, o nível da Série B é muito maior do que o nível de qualquer uma das 2 competições que o Pintado comandou o Guarani, né, tanto Série C de 2015 quanto Série A2 de 2016. O momento vivido pelo Pintado é um momento muito diferente daquele momento também, né? É um treinador que vem numa linha descendente, vem numa linha de queda. Os últimos trabalhos dele foram muito ruins, tá? Mas agora é o Pintado, gente. Não tem mal o que fazer. Não tem mal o que fazer, é o Pintado, esse é o treinador do Guarani, é com ele que nós vamos. Eu não sei por quanto tempo, torço para que até o final do campeonato, porque se for com ele até o final do campeonato é porque o Guarani reagiu na competição, buscou lá a sua fuga do rebaixamento e tal, e é o único objetivo que nos resta também, né? A partir de agora, eu torço para que ele dê certo. Todas as críticas que eu podia fazer quanto à contratação eu já fiz, todas as observações que eu podia fazer, não que isso seja importante também, né? Todas as observações que eu ou todos nós aqui da equipe já podíamos fazer antes da contratação, nós fizemos. A partir de agora, o Pintado é o treinador do Guarani, ponto. Ponto. Vamos torcer para ele dar certo, vamos torcer para ele arrumar esse time. Vamos torcer também pela chegada de reforços, não de contratações, mas de reforços para o Guarani, tá? Não considero reforços os 2 nomes anunciados ontem, não considero, absolutamente. Não consigo tratar como reforço, consigo tratar como contratação, né? Contratação legal, mas reforço falta um pouquinho mais, né? Precisamos mudar essa fala aí, né? O Gabriel Bispo, volante, não pode. É reforço porque é um volante, é um primeiro volante, né? Tem
uma pegada aí que no elenco do Guarani não tem. Então pode se considerar reforço, porque é um jogador que vem para uma posição carente, não que o jogador seja um exímio, um jogador que traga uma grande expectativa na sua chegada, mas é uma posição carente do Guarani, né? E o segundo nome é o Daniel dos Anjos, atacante, estava jogando lá no futebol português, estava lá no Tondela, um jogador de 28 anos, né? Vamos lá, né? Vamos torcer. Chegou um centroavante para o Guarani, onde o Guarani tem Caio Dantas, Lucas Paraíso, entre aspas o Rafael Freitas, que também pode fazer a função, e o Bruno Mendes, que está terminando aí o seu tratamento depois da cirurgia no tendão de Aquiles, está voltando, né? Nos próximos meses aí o Bruno Mendes estará de volta. O Guarani acho que esqueceu-se que tem o Bruno Mendes também para ser reintegrado ao elenco, né? Mas traz aí mais um centroavante. Vivemos a expectativa dos próximos nomes, né? Deveremos ter pelo menos mais um profissional chegando lá de Portugal e outro que vem atuando aí na Série B, ou vinha atuando na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem até falei, deve ser então o Anderson Conceição, mas isso é feeling. Isso é pegando, entre aspas, um pouco de leitura do que falou o Toninho Cecílio ontem, porque é muito difícil também interpretar o que fala o Toninho Cecílio, ele é muito prolixo. Diria a vocês que eu vou parar de pedir entrevista do Toninho Cecílio aqui, porque não tem a menor condição de acompanhar uma entrevista do Toninho Cecílio, um cara extremamente prolixo, um cara que não responde absolutamente nada, ele trata todo mundo educadamente, se estende demais nas respostas, a resposta mais curta do Toninho Cecílio tem 4 minutos de duração. É impossível trabalhar com uma pessoa nessa prolixidade, tá? Pelo menos para a gente aqui que repercute conteúdo. É impossível, tá? Espero do Toninho Cecílio trabalho. Então vá lá e trabalhe. Fala, pelo amor de Deus. A cada vez que fala me dá desespero aqui, né? E a realidade é uma só. O Guarani vai no seu calvário aí de Série B de Campeonato Brasileiro. A 11ª rodada ainda não acabou, temos 2 jogos, Vila Nova e Mirassol hoje às 19 horas e Ceará e Sport Recife hoje às 21 horas e 30 minutos, tá? Mas os jogos que interessam ao Guarani já acabaram. O Guarani já sabe qual é a sua distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, já sabe o caminho. Então, os placares até agora, né? Testando ainda esses 2 jogos, Chapecoense 0, Operário 1, ao Operário, hein? Guarani 3, Ituano 3. A gente lembra bem desse jogo ainda, né? Novo Horizontino 1, Amazonas 1, um resultado interessante para o Guarani. Paysandu 1, CRB 1, também resultado interessante para o Guarani. O Santos ontem ganhou do Goiás por 2-0. Nossa, o primeiro gol do Goiás, uma falha do Tadeu. Nossa, grotesca, viu? O Botafogo ganhou da Piruada ontem por 2-0. O Coritiba venceu o América por 1-0 e o Brusque empatou com o Avaí por 0-0. Olha o Avaí. É tudo isso o Avaí? Empatou por 0-0 com o Brusque fora de casa. A gente perdeu para o Avaí por 3-2. Né? O Avaí vai vivendo o seu choque de realidade. Segue invicto ainda, obviamente invicto com o Gilmar Dalpozo, né? Mas vai vivendo o seu choque de realidade. Ele não tem esse super time, né? Mas conseguiu jogar encaixadinho. E é mais ou menos o que a gente espera do Guarani. Que se encaixe e busque pontos. Tá? Então esses são os resultados até agora, restando esses 2 jogos que eu já trouxe. A classificação... Em primeiro lugar o América com 21 pontos, segundo o Avaí com 21 pontos, terceiro é o Operário também com 21 pontos. O Operário tem a mesma pontuação do líder da competição, cara. Isso é, nossa, impensável, viu? O Santos volta provisoriamente ao G4 com 18 pontos, né? O Sport é o 5º colocado também com 18 pontos, o Goiás o 6º com 18 pontos, Coritiba 7º com 18 pontos, Mirassol, que joga hoje, o Mirassol pode entrar no G4, hein? Mirassol joga hoje, é o 8º colocado, 17 pontos. O Ceará é o 9º colocado com 15 pontos. Novo Horizontino, 10º com 15 pontos. Vila Nova, 11º com 14 pontos. Chapecoense, 12ª com 14 pontos. Botafogo, 13º. Botafogo, 3 vitórias seguidas, tá? 3 vitórias seguidas do time de Ribeirão Preto. 13 pontos. A Piruada vai para a 14ª, cai para a 14ª posição com 12 pontos ganhos. O Amazonas é o 15º com 12 pontos ganhos. E o Paysandu é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 12 pontos ganhos. Aqui fica o nosso corte, né? Zona do rebaixamento com Brusque, 17º com 10 pontos. CRB, 18º com 2 jogos a menos, né? Mas com 9 pontos. Próximo adversário do Guarani, confronto direto. Ituano, 19º colocado com 7 pontos. E o Guarani, na lanterna da competição, com apenas 5 pontos. Distância do Guarani para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 7 pontos. Nesse momento, 7 pontos separam o Guarani
da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu fiz questão de frisar essa distância de 7 pontos? A gente, muito mais pela reação, ou pela ação, ou pela falta de ação do time, a gente diz aqui, o Guarani tem um caminho trilhado para o rebaixamento. Mas, olhando crua e friamente a tabela de classificação, 7 pontos, dá para tirar. Voltamos àquela margem de 5 jogos. Em 5 jogos o Guarani pode deixar a zona do rebaixamento. Não em 2, não em 3, não em 4, em 5 jogos. Por quê? Porque vai ter resultado que vai combinar, vai ter resultado que não vai combinar. Ele perdeu uma grande oportunidade de ultrapassar o Ituano, poderia estar o Guarani agora com 8 pontos, com 7 pontos, na tabela de classificação, estaria à frente do Ituano, né? Estaria a 5 pontos de deixar a zona do rebaixamento, poderia encurtar um pouco esse caminho aí de 5 jogos, tá? Mas não encurtou. Então agora Pintado chega com essa missão, tirar 7 pontos em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento. Essa é a missão do técnico Pintado, tá? E a 12ª rodada, a 11ª ainda não acabou, faltam Vila Nova e Mirassol e Ceará e Sport, né? A 12ª rodada começa exatamente com o jogo do Guarani, CRB e Guarani. Aliás, uma curiosidade, né? O Mozart Santos, quando chega ao Guarani, estreia contra o CRB. Então, a campanha do Mozart foi uma campanha de tirar o Guarani da zona do rebaixamento. Curiosamente, o Pintado estreia contra o mesmo CRB. E o jogo também é lá em Maceió. Então, tem a mesma oportunidade contra o mesmo adversário, lógico, em temporadas diferentes, né? Sábado às 17 horas, a gente transmite aqui, você já sabe, a partir das 16h20, mais ou menos, a gente entra no ar para levar para vocês ao vivo as emoções da partida. No sábado, no mesmo horário, o Operário recebe o Botafogo. No sábado, às 21 horas, Ituano e Brusque. Jogo interessantíssimo para o Guarani. Aqui um empate seria o melhor dos mundos, né? No domingo, às 16 horas, Chapecoense e Paysandu. Torcer para a Chape. No domingo, às 18h30, Vila Nova e Goiás. Na segunda-feira, às 19 horas, Sport e Novo Horizontino. Na terça-feira, às 19 horas, Mirassol e Santos. Na terça-feira, às 19 horas, América e Avaí. Na terça-feira, 21 horas, a Piruada recebe o Ceará. E na terça-feira, às 21h30, o Amazonas recebe o Coritiba. Tá? Para o Guarani é secar os concorrentes aí e fazer o seu. Porra, mas vai jogar fora de casa com o CRB. A situação do Guarani na tabela de classificação obriga o time a buscar esse resultado. Tá? Infelizmente, esse é o momento do Guarani, esse é o ponto em que o Guarani se colocou nessa competição. O treinador é importante? É importante. O auxiliar técnico é importante, o analista é importante, todo mundo é importante. Mas ninguém é mais importante do que o atleta dentro do campo. O atleta dentro do campo é o único que pode salvar um gol, é o único que pode fazer uma marcação, é o único que pode tomar uma bola, fazer um passe certo, botar o companheiro na cara do gol e finalizar no gol, fazendo o gol. Tá? E também defender, né? Tirar uma bola lá atrás, o goleiro fazer uma defesa e tal. Só o atleta dentro do campo pode fazer isso. Então, jogadorzada do Guarani, é com vocês. A máquina de moer gente está funcionando a todo vapor. E vocês são parte dessa máquina de moer gente também. Porque toda essa gente está sendo moída aí, passando pelo Guarani, indo embora, também porque vocês não estão entregando o que se espera. Tá? Ouvi lá o Pintado falando, vai ter cobrança mesmo e tal, mas nós temos que nos fechar aqui e partir daqui para frente. Então, a cobrança vai continuar. Até que o Guarani deixe a zona do rebaixamento e depois se firme aí numa posição intermediária na competição, a cobrança vai continuar até que o Guarani mostre que tem condições de se manter na Série B na próxima temporada, tá? Esse é o contexto desse nosso pré-programa, um programa de tanto conteúdo ontem, né, com 2 entrevistas coletivas longas e tal, e hoje um programa já sem conteúdo, por quê? Porque nós apresentamos ao vivo ontem a entrevista coletiva em retransmissão do trabalho do Bugricast, né? Parabéns de novo pro Pezão, pro Léo Trentin, pro Vitorelli, pro Victor Freitas, pela transmissão de ontem, sensacional, extremamente profissional, um som de extrema qualidade, melhor do que o som do Guarani, tá? Melhor do que o som da entrevista enviada pelo Guarani, tá? Parabéns mesmo. Então nós tivemos ontem muito conteúdo, muito conteúdo, né? Um Bugre Online de mais de 2 horas de duração, um Boa Noite Bugrão de 2 horas e 45 minutos de duração, tá? E hoje voltamos aqui para não ficar repetitivo, reapresentando a todo momento, vamos apenas trazer a sua opinião, o que você achou do que falaram essas pessoas, a sua expectativa sobre o Guarani. Vamos bater um papo, né? Sobre o nosso Bugre, nesse Bugre Online dessa quinta-feira, tá bom?
Vamos lá, vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, eu quero ouvi-los e também falar. Vamos lá. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 97 409 0875. E se você tem alguma dúvida sobre o trabalho do Mário Nucci e da sua equipe, acesse lá o gmtendas.com.br e você vai ter acesso a todas as informações do que a empresa atende, tá? E se tiver alguma necessidade naquela área, procure, a gente indica, Bugrino faz negócio com Bugrino, vamos lá, procure o Mário, a sua equipe de vendas pelo WhatsApp aí e faça negócio com mais esse Bugrino que se integra à nossa equipe. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Indique a marca Massa Boa, que é representada pelo Roger Aires aqui para Campinas e região, tá? Indique no comércio de alimentos aí perto da sua casa para que você possa consumir um produto de extrema qualidade. Muito obrigado ao Roger Aires, patrocinador da Rádio Planeta Guarani. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Um grande abraço para o Leonardo Gonçalves, para a Paola Crisóstomo. Peço o seu orçamento lá de área de comunicação visual com a Green Lion. Muito mais do que o que está especificado aí, a Green Lion tem muitas outras possibilidades de atender. Consulte o Leonardo, pergunta se você faz tal coisa, ele vai falar fácil. E aí pede o orçamento, fala assim, ó, ouvi, depois que você receber o orçamento, ouvi na Rádio Planeta Guarani. Aí ele vai te dar desconto e você vai sair mais feliz ainda. Um abraço para o Leonardo, para a Paola Crisóstomo e um beijo na bochecha da Laurinha. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Dr. Pedro Basti Jorge, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Clínica Soul é lá em São Paulo. Se você mora na Grande São Paulo, no ABCD Paulista, consulte a Clínica Soul, faça a sua recuperação em fisioterapia e ortopedia com os profissionais da Clínica Soul. Para nós que moramos um pouco mais longe, deixando um abraço também para o Dr. Rafael Basti Jorge, vamos lá, no Sou Mais. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram, @soumaisbemestar. @soumaisbemestar no seu Instagram, você vai receber lá na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador, não é só no celular, né? Instagram é só celular. No seu celular você vai receber de graça esse conteúdo fantástico da área de saúde, tá bom? Um grande abraço, Dr. Pedro, toda a equipe da Clínica Soul, tamo junto, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e é graças a essas empresas que nós falamos aqui diariamente com vocês na nossa querida Rádio Web Planeta Guarani, que segue o seu caminho. Se Deus quiser, a Rádio Web Planeta Guarani estará no ar por mais algum tempo ainda. Se Deus quiser, se o bom Deus nos permitir, né? Vamos junto e vamos falar do Bugre, porque o momento do Bugre é terrível, né? É horroroso. Começo aqui com o áudio. Opa! 1, 2, 3. Nossa, ele fica um tempo sem aparecer e depois sobrecarrega nos áudios aqui, né, o professor Edu? Um abraço para você, meu querido. Bom tê-lo de volta. Vamos ouvir o primeiro, depois a gente vê se ouve o segundo e o terceiro em seguida, tá bom? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde aos amigos aí na resenha. Ortiz, primeiramente, dizer que concordo 100% aí com tudo que foi discutido essa semana, né, aqui na resenha de vocês aí, né, do Bugre Online, do Boa Noite Bugrão. Não tem muito o que ser debatido, né? Eu acho que a gente pensa meio que igual aqui em relação a esse momento atual do Guarani, né? Apresentação do Pintado, apesar da rejeição, vamos esperar, né? A gente não tem muito o que fazer nesse momento. O Pintado não é um Zé Ruela da bola, né, cara? Ele vem em baixa, mas ele é um cara que tem conhecimento, ele, pelos relatos aí, bom de vestiário, então pode agregar nesse momento difícil aí, né, cara? Então vamos ter calma. Toninho Cecílio, cara, pô,
essa puxação de saco da diretoria, presidente, CEO, pô, tá chato isso aí, né, cara? Não precisa ficar lambendo os caras desse jeito, não. Todo mundo aqui sabe que os caras cometeram vários erros aí e não precisa ficar nessa paranoia de toda hora ter que ficar defendendo diretoria. Excelente que tá tudo funcionando no dia a dia lá, mas o elenco foi mal montado e ponto. Você entendeu? E ponto final. Então toda vez que ele vem no microfone também olha, cara, tá ficando enjoativo as falas do Cecílio nesse tom, né, cara, de ficar protegendo diretoria. Lógico que ele não vai chegar aí e falar o contrário, mas não fale nada então, né? Fala do planejamento aí dos jogadores que estão para chegar. Pelo jeito vai ser mais uma vez linha de apostas, né? Então nos resta torcer aí e que o Pintado ache um padrão de jogo para esse time aí, né? Ele falou que já tem em mente, né? Dá uma pausa aqui, Edu. Concordo com você. Pintado era o nosso nome? Não, não era, mas agora é o técnico do Guarani, né? Traz uma comissão técnica junto, traz auxiliar, traz preparador físico, vai aumentar o staff do Guarani Futebol Clube, vai ter mais gente trabalhando lá no departamento de futebol do Guarani, tem um caminhão parado aqui na frente fazendo um barulho infernal, que eu torço muito para que não esteja vazando para você aí, meu amigo Bugrino. Toninho Cecílio desenvolve a arte de falar sem falar nada e fala demais, fala muito, né? É desnecessário, ele não é garoto de recado, apesar de ser ele um escudo para a atual diretoria do Guarani, para o atual conselho de administração. Toninho Cecílio é um profissional já de certa idade, experiente, não pode se prestar um serviço de garoto de recado, tá? E o Pintado também, hein? O Pintado na sua entrevista também enalteceu muito o trabalho de diretoria e tal, e caramba, nunca vi gente tão séria, tão comprometida, tão isso, tão aquilo e tal. Que respeita a torcida, mas não vem falar com o torcedor, né? Não vem, em momento algum. Como é que é? Respeita, mas não fala, não dá satisfação, né, Edu? O Toninho Cecílio precisa entender o seguinte, quando ele vai, e isso é trabalho para o departamento de comunicação do Guarani também, isso é orientação. O Toninho Cecílio precisa aprender que quando ele vai para uma entrevista coletiva, ele vai para responder o que foi perguntado. Ele não vai para defender uma tese, né? Para fazer um TCC ali, né? Uma TCC, né? Uma tese de conclusão de curso. Ele não está lá para defender uma tese. Ele está lá para responder o que foi perguntado, ponto. Puta coisa desgastante, cara. Olha, 30 minutos de entrevista e a gente consegue tirar muito pouca coisa disso. Muito pouca coisa disso. É muita fala e pouco trabalho, né? Muita fala para um time que está na lanterna da competição, precisando se reestruturar, precisando remontar o seu elenco e pouco trabalho. Me desculpa, Toninho Cecílio, mas estou extremamente frustrado aqui com as suas declarações ontem. Para mim, declarações muito abaixo da linha do aceitável, viu, professor Edu? E vamos para o segundo áudio, então. Vamos emendar aqui e a gente vai batendo um papo. Aí, Ortiz, baseado no que o Pintado falou, né, que já tem um padrão, e tomare que seja um 4-4-2, tá, meu amigo? Tomare. Agora eu vou dar uma de seu Camilo aqui, abraço pro seu Camilo aí, que eu adoro quando ele fala, ó, tem um time aqui, hein? Então eu tenho um time aqui hoje, tá, seu Camilo? Vou falar aqui também, dentro do que a gente viu nos últimos jogos, do que vem acontecendo. Eu faria um time, Ortiz, com o Vladimir, Heitor, tá? Léo Santos e o Bacelar, tá? Você tem a dúvida aí do Pedro Henrique, se o Bacelar não tiver 100%, poderíamos usar o Pedro Henrique, né? Na esquerda, eu voltaria ao método que deu certo lá no Paulista, na emergência, né? Eu plantaria o Lucas Adel ali na esquerda, ele entrou numa fogueira e até que para ficar na marcação ali não comprometeu, até assim dá um pouco mais de liberdade para o Heitor, que é sobrecarregado do outro lado, né? Apoia muito e toma muita bola nas costas. Daria uma chance, sem dúvida nenhuma, para o Yuji fazer o primeiro volante ali, esse menino dá conta do recado, tá? Bueno e Anderson Leite, fecharia esse quarteto de meio de campo ou com o Luan Dias ou com Bruno Oliveira, não temos outros, né? Vai ter que ser entre esses dois aí, Chay, é o que tem, aí você pode até escolher. E linha da frente é Ayrton e Caio Dantas, ponto final, tá? Sendo assim, a gente ganha opção para banco, né? Você teria o Rafael Freitas como opção, você teria o Renier, que entrou bem no último jogo como opção, né? Então teria opção de banco lá na frente, né? Eu acho que já deu para João Vitor e Reinaldo. Eu sei que o João Vitor vem jogando, mas assim, não consigo ver nada no João Vitor. Então dá um tempo de João Vitor, de Reinaldo, deixa essas opções de frente lá para o decorrer do jogo, né? E tentar algo diferente, né? Porque se ele chegar aí e fazer o mais do mesmo,
a gente já sabe os riscos que corre, né? Então vamos torcer para esse cara estar iluminado, identificar aí já essa semana o que tem que ser feito e partir para Lagoas para tentar um resultado positivo lá e depois é foco no derby, né, amigo? Abraço. Dá mais uma pausa aqui, Edu, porque tem mais um áudio. É um bom time, Edu. Um bom time. Acho também que o Yuji pode jogar. O menino mostrou uma personalidade incrível, né? Jogou fora de posição. E a gente trouxe ontem, hein? Pelo menos na base do Guarani, ele nunca jogou nessa posição, tá? Como zagueiro ou lateral pelo lado esquerdo. Apoiou diversas vezes, deu opção. Ele fez muito mais do que o Vinícius Cauê fez, né? Muito mais. E o Vinícius Cauê da posição, ele não. Pode receber oportunidades, né? Pelo menos até a chegada da abertura dessa janela de transferências aí, porque todos os jogadores contratados pelo Guarani só poderão jogar a partir do dia 10 de julho. Nenhum jogador pode entrar em campo agora, né? Nenhum desses contratados pode entrar em campo agora. Só a partir do dia 10 de julho. Então, ganha uma boa opção para primeiro volante, né? Tem também o Lucas Araújo, que é um jogador que pode em algum momento receber oportunidade, é mais um primeiro volante, né? Um dos dois compõe banco para o outro, seria interessante para não mexer a estrutura. Pintado, pelo que a gente conhece, né, do sistema de jogo do Pintado, ele tem uma tendência natural a entrar em campo com 3 volantes. É um esquema de jogo que a gente pede aqui, né? Até falei, não sei se com 3 volantes ou com 3 zagueiros, com um zagueiro fazendo mais a cabeça de área ali e tal, né? Pode ser também, mas ele tem a tendência natural e ele mesmo admitiu na entrevista coletiva ontem que o time é desequilibrado. Uma equipe que faz 5 gols não pode tomar 6, né? Um time que ganhava o jogo lá em Florianópolis, perde por 3-2 e depois em casa empata por 3-3, né? Não pode tomar 3 gols, principalmente jogando em casa, né? Precisa de equilíbrio esse time do Guarani. E para mim o equilíbrio vem com marcação. Eu só não cravo meia. Eu acho que, para ser sincero com você, nenhum dos meias que jogou pelo Guarani até agora me agradou, tá? E também não cravo o ataque. O Caio Dantas e mais um no ataque, tá? Ele vai sempre rodar porque o Guarani tem uma quantidade enorme de atacantes no seu elenco. Está trazendo mais atacante, então imagino que outros atacantes devam sair, né? Porque está chegando atacante, está chegando gente, a gente deve sair, né, Edu? Ontem também ficou latente para mim na resposta do Toninho Cecílio, ou na não resposta do Toninho Cecílio, que o Chay e o Gustavo França devem estar de saída do Guarani, né? E que coisa, né? O Toninho Cecílio fala assim, a saída depende do treinador também, mas a última palavra é do CA e tal. A gente sabe que o CA já tinha colocado o Chay à disposição, né? O CA do Guarani não tinha interesse em continuar com o Chay. Aí o Claudinei Oliveira... o Claudinei Oliveira não tinha intenção de continuar com o Chay. Aí o Claudinei Oliveira foi mandado embora, o CA reintegrou o Chay, né? O Chay estava disponível no mercado aí, ninguém quis. Aí reintegrou o Chay e o Chay, cadê o Chay? Cadê o Chay? É a lesão de tornozelo mais longa da história da humanidade, né? Só acho injustiça com o Gustavo França, que para mim, dos que desempenhou a meia, foi o que menos comprometeu até agora, viu, Edu? Mas acho que a tendência natural é o Pintado se precaver um pouco mais defensivamente. Vamos para o terceiro áudio. Ortiz, assim, eu voltei o Adel na esquerda porque a gente não tem lateral, né, cara? Ficou provado que a gente não tem lateral. E aí, caso queira usar o Vinícius, né, que entrou numa fogueira e bem na lateral, daria para usar também o Léo Santos como primeiro volante, né? Nesse quarteto de meio aí, Pedro Henrique entraria na zaga. Então, assim, dá para ter algumas opções aí, né? Na frente, você teria a opção do Paraíso, teria a opção do Rafa, o próprio João Vitor, como opção, eu acho que não é dos piores. Então, mudaria um pouquinho o cenário, né, cara? Mas nossa, a fase é tão difícil, né, cara? Vamos ver se o Pintado acha aí aquela famosa resenha nossa aqui, né? Precisa achar 13, 14 aí titulares, né? E vamos embora. Achar os jogadores para começarem o jogo e 3 mudanças de confiança, pelo menos, né, Edu? São 14, aí bota 15, 16, que são mais 2 mudanças aí que o treinador constantemente faz, né? Mas o elenco do Guarani, ele é tão contestável, Edu, que eu não sinto segurança para fazer 5 mudanças nesse elenco. Acho que o que tem que ficar latente também na cabeça do Pintado nesse momento é isso, né? Quanto menos mexer, melhor, né?
Mexer durante o jogo, né? Acha um sistema de jogo ali e tal, e se precisar fazer 3 mudanças, faz. Precisar fazer 4 mudanças, faz, mas não dá para ter a segurança de fazer as 5 mudanças, né? As 5 alterações durante o jogo, né? A não ser por uma necessidade ali e tal. O Guarani cai, né? Geralmente, com as mudanças, né? Torcer, velho. Vamos torcer e torcer bastante, porque torcer é tudo que a gente pode fazer, né? Um abraço, viu, meu amigo? Bom tê-lo de volta aqui, viu? Venha mais vezes, tá? Não some, não. Deixa a gente na mão, não, pô. Vambora. Tô no YouTube agora. Nathan Drake. O Pintado trará sua comissão técnica. Então quer dizer que o número de pessoas ligadas ao futebol deve aumentar ainda mais. Falamos isso ontem à noite. Nós devemos estar agora com 32 pessoas no staff do Guarani, viu, Nathan? Carlos Silva... Meu Deus, quem vê pensa que o Guarani está nadando em dinheiro. Se o Pintado não serviu para as peruas, vai servir para o Guarani. Trazer o Pintado foi mais um erro dessa diretoria incompetente. Ô Carlos, eu não tenho nenhuma restrição pelo Pintado pelo fato dele ter trabalhado na peruada. Senão eu também teria restrições ao Vadão, né? Vadão, que é um dos grandes profissionais que passou pelo Guarani, né, no passado, já falecido, saudoso Vadão. O último treinador que levou o Guarani a Série A do Campeonato Brasileiro, o último treinador que decidiu um campeonato paulista, comandando o Guarani, era um treinador que pisava nos dois terreiros, né? A hora estava cá, a hora estava lá, né? Tinha o mercado aberto aqui em Campinas, tá? Eu não tenho nada contra o Pintado pelo fato dele ter trabalhado na peruada, não, cara. Não tenho mesmo. O que me faz temer ou não indicar o nome do Pintado como ideal para o Guarani nesse momento é o passado recente do Pintado. Né? A temporada 2023 e a temporada 2024 do Pintado são horríveis, né? São horrorosas. Né? Aliás, começa em 2022 ainda. Né? Ele vem num momento muito ruim da sua carreira. Tá? Mas eu não tenho nada contra o fato dele ter trabalhado na peruada, não, porque o treinador de futebol é profissional. Para mim, o treinador precisa ser bom. E se ele comandar bem o Guarani, eu estou feliz da vida. Tá? Agora, o técnico é o Pintado. Você vai continuar lamentando a chegada dele aí, legal, respeito a sua opinião. E eu vou torcer muito para que ele acerte o pé. Vou torcer muito para que ele repita lá aquela série de 13 jogos invictos lá de 2015/2016 e o Guarani saia do buraco que se meteu. Tá? É o que me resta. Infelizmente é o que me resta. Eu não tinha a expectativa de que o Guarani contratasse um treinador diferente, né? Um treinador de mais nome. Também já falei que eu não tinha esperanças quanto a essa janela de transferências aí. O Guarani vem trazendo o perfil de apostas nas 2 primeiras contratações e vai manter esse perfil de aposta. Tenho muito medo disso, viu? Eu acho que muito mais importante do que o nome do treinador, Carlos e amigos bugrinos, é a remontagem do elenco. Tá? Nós precisamos saber quem vai sair desse elenco. Tem muito jogador incapaz de jogar no elenco do Guarani. O Guarani precisa de várias contratações, mas não no perfil que foi anunciado até agora. O Guarani precisa de contratações que venham pontualmente para resolver o problema do time. Tá? Um abraço, viu, meu irmão? Tamo junto. Boa tarde para você também, Dario João. E daqui a pouco eu volto. Para vocês aqui no YouTube também, para a gente bater mais papo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no WhatsApp da Rádio Planeta Guarani. Tem o Guilherme Sampaio. Áudio nosso de cada dia nos dá e hoje. Solta a voz, Guilherme Sampaio. Fala, Ortiz. Boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão ouvindo. Ortiz, concordo contigo, cara. Esses 2 jogadores que chegaram aí não é nem de longe o que a gente esperava, né, para uma situação crítica, né, mesma coisa que você dá uma aspirina para um paciente que está na UTI, né, mas sei lá, né, cara, de repente podem se tornar reforços, né, em campo, às vezes as coisas podem mudar. Eu, sinceramente, acho que é mais do mesmo, né. Vamos torcer aí para que as próximas sejam jogadores que realmente cheguem para resolver o problema, né? Acho que seria interessante também ter uma limpa aí no elenco, saírem jogadores, né? Para dar uma ajeitada nas coisas, ficar mais fácil de trabalhar com um grupo, né? Mais enxuto, não ter gente insatisfeita no elenco, de biquinho, de cara feia, né? Eu sei que não é simples assim, né? Não é só dispensar o jogador e dane-se, né?
tem que recolocar esses caras em algum lugar, mas para mim, Reinaldo, Vinícius Cauê, esses caras aí, tem outros aí também, né? Mas tô dando uma resumida aí. Esses caras aí não tem condição de ficar não, cara. Agora os 2 primeiros reforços, né? Não foram nada animadores, né? É torcer para que os próximos, né? Se é que eles virão, venham de um patamar, de uma prateleira mais qualificada, né, Ortiz? Torcer, mas sem muita esperança, né, Guilherme? Eu tô torcendo bastante, mas sem muita esperança, viu? Acho que o Guarani, para mim, já mostrou indicativo de perfil de jogadores que ele vai procurar no mercado, tá? Os 2 jogadores de Série B. Se vier o Anderson Conceição, tô feliz. Se o Anderson Conceição vier pro Guarani, eu tô feliz, tá? Mas os 2 jogadores anunciados até agora pelo Guarani, parabéns, 2 ilustres, né? Ilustres. Um por indicação já do treinador, o treinador já chega trazendo o jogador, o que mostra que o treinador não estava negociando só agora, já estava com tudo encaminhado e tal, e já falou assim, ó, se eu for, eu quero fulano de tal. No momento da apresentação, fechou já com o volante, né? Indicação do Pintado, o cara subiu com ele, né, no Juventude lá em 2020, é indicação do treinador. Já chega trazendo jogador, né? O que mostra que ele não estava negociando com o Guarani ontem, né? Já tinha uma conversa longa e o Guarani é que não tinha certeza e segurança, confiança suficiente para contratá-lo, né? Mas eu espero contratações assertivas. Sabe, Guilherme, você fala assim, nós não podemos ficar com um elenco muito grande porque vai ter gente insatisfeita. Mas, Guilherme, a Série B do Campeonato Brasileiro não pode ser feita com um elenco de 20 e poucos jogadores ou 30 jogadores. Pelo menos na minha visão. E essa é uma discussão que quando eu tinha um bom relacionamento com o Ricardo Moisés, eu discutia muito isso com ele até. É um campeonato de 38 rodadas. Para um campeonato de 38 rodadas, você precisa ter jogador à disposição. Por quê? Porque as lesões virão. Olha quantas lesões nós já tivemos aí. Né? Nós chegamos ao ponto de ter que improvisar a lateral, porque não tinha lateral para jogar. E continuamos improvisando, né? Porque continuamos não tendo, né? No lado esquerdo com o Vinícius Cauê. Infelizmente, né? Resolver a situação do Vinícius Cauê é fácil. Ele é emprestado pelo Atlético Paranaense, devolve para o Atlético Paranaense. Ponto, ó, não me interessa mais. Não passou nos testes aqui, Atlético. Ó, tá aqui Petralha, pode levar o jogador de volta, né? Esse talvez seja o mais fácil de todos. Tá? Então, nós precisamos de um elenco parrudo, cara. Eu acho que nós precisamos contratar mais do que dispensar. Mas precisamos dispensar alguma coisa, tá? Acho que um elenco ideal para o Guarani aí sem contar os jogadores da base, 32, 33 jogadores profissionais, e aí os da base incrementando para dar mais opções ao treinador. Pelo menos é a minha opção. Nosso elenco é curto, a gente acha isso, tá? Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Eu gosto muito de vocês, porque vocês interagem. O Adriano do Taquaral. É isso mesmo, Adriano? Deixa eu pegar aqui para ver se é você mesmo. O Adriano do Taquaral. Boa tarde, Ortiz. Cara, sabe que eu tava pensando nessa rejeição ao nome do Pintado e tal? Será que é por causa dos passados vínculos piruísticos? Um abraço para você e todos os amigos bugrinos. Eu acabei até respondendo, né, o Adriano? Eu não sei sobre o torcedor. O torcedor do Guarani me mostra isso. Né? O torcedor do Guarani me mostra isso o tempo todo. Eu, como torcedor do Guarani, não tenho essa restrição pelo fato dele ter trabalhado na piruada. Não tenho. A minha restrição é pelo trabalho recente dele. Tanto que, vocês vão se lembrar, no ano passado, antes do Guarani definir pela chegada do Bruno Pivetti, eu indicava o nome do Pintado. O problema é que o ano passado e esse ano dele foram horrorosos, trabalhos horrorosos. Eu falava aqui, o Pintado é um cara ideal para assumir o comando do Guarani. Por quê? Porque é um treinador que tem o pulso firme, tem um bom comando de vestiário, é um cara que fala a língua do boleiro, né? É um cara que gosta de montar um sistema defensivo e tal. O problema é que depois ele não veio para o Guarani, foi para a Piruada, fez um trabalho péssimo, horroroso lá. Antes tinha feito um trabalho péssimo, horroroso também no Juventude, né? Então, esse é o meu problema. Não o fato dele ter comandado. Mas o torcedor, de modo geral, eu tenho visto isso, viu, o Adriano? Tenho visto muito isso que você passou aí, tá? Boa parte está mais preocupada com o fato dele ter trabalhado na Piruada do que... Mas também já trabalhou no Guarani, né? Como eu trouxe aí agora, um treinador até com um aproveitamento interessante, né? Percentual pelo Guarani, né?
Um abraço, meu amigo. Obrigado pela mensagem, viu? Vamos começar a rodar os comentaristas, então. Chega Cleiton Vendemiato pelo centro, domina a bola no peito. Cleitão ajeitou. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, também boa tarde para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani nessa quinta-feira, né? A gente já vai aí se encaminhando para o final da semana, né? Final de semana tem jogo, o Guarani vai jogar contra a equipe do CRB no sábado, e tudo isso a gente tem nesse curto espaço de tempo a estreia aí do Pintado, né? O início dos trabalhos do Pintado, que vai começar a trabalhar a equipe de acordo com os seus conceitos, e vamos ver se o Pintado vai ser capaz de minimamente tentar evoluir um pouco mais nesse processo de organização ali que o Marcelo Cordeiro, em 2 jogos, com os tempos que teve ali para trabalhar, até conseguiu em algum momento dar alguma organizada melhor no time ali. Vamos ver se o Pintado é capaz de, não dar sequência nesse trabalho, né, Ortiz? Dar sequência num trabalho tão mal feito é meio complicado, mas de alguma maneira tentar colocar mais alguns conceitos ali para que o Guarani minimamente possa ser um pouco mais organizado, quem sabe recuperar algum jogador ali que hoje não consegue render, e dentro de uma nova perspectiva tentar extrair algo diferente de alguns deles ali, embora para mim, na minha observação, isso vai ser muito difícil de acontecer, né? A gente teve ontem a entrevista do Pintado, teve também ali as falas do Toninho Cecílio. O Toninho Cecílio já começa com uma pérola para mim, né, Ortiz? Até tinha colocado no grupo ontem lá, né? Ele começa apresentando o Pintado, dizendo que em nome do André Marconato e do CA, ele estava ali para apresentar o Pintado, ou seja, é muito aquilo que a gente já sabe, né? Ó, vocês querem falar de futebol, vocês falem com o Toninho Cecílio. Eles estão um pouco se lixando, né? E aquela ode que a gente brincava lá no nosso pós-jogo, se eles falariam, alguém integrante realmente da diretoria do Guarani falaria, né, em algum momento, essa ode agora já passou de 1000 ali, né? Vai fácil quem apostar ganhar essa ode aí, né? Agora, diante de tudo isso que a gente viu ontem, diante do que a gente ouviu, algo para mim ficou cada vez mais claro ali em cada frase, né? O Toninho Cecílio, ele vem realmente trabalhar no Guarani, muito mais do que um executivo de futebol, muito mais do que alguém que venha para tentar dar uma cara nova para essa equipe, para ser realmente um muro, né? Para blindar esse conselho de administração, falar por eles, tomar as pancadas, né? Isso é muito claro quando ele ali, de novo, pede desculpas à torcida pela campanha da equipe, né? E desculpa, ok, as desculpas é nobre se falar, mas e aí, né? E aí? Resolve o nosso problema, o pedido de desculpas? Não resolve, né? Outra coisa, ele também falou ali das questões em relação aos reforços e fala ali de jogadores do exterior, e você já falou isso, né, em outros programas ali. Quando a gente fala exterior, num time como o Guarani e na situação que o Guarani se encontra, é Portugal, né? E Portugal é a segunda prateleira da Europa em termos de trazer contratações, né? Isso me preocupa. Por quê? Porque, vamos lá, o Guarani tem jogador que veio da Europa, o Reinaldo veio da Europa, o Reinaldo veio de Portugal, né, Ortiz? Chegou aqui para poder colocar isso que a gente já viu do Reinaldo rendendo à disposição do Guarani. Se eu não estiver enganado, né, me perdoem aí os ouvintes se eu estiver enganado, mas o Marlon também veio da Europa, né? Tinha feito ali uma campanha com uma certa relevância no Paysandu e depois foi para a Europa. Então, trazer o jogador do exterior, ele é bonito no discurso. Olha, o Guarani está trazendo jogador do exterior, mas para mim pouco resolve se não tiver qualidade. Não adianta vir do exterior se for chegar sem qualidade, sem a capacidade de fazer com que o Guarani tenha ali realmente reforços importantes,
né? E até pelas falas do Toninho Cecílio, quando ele fala que eles vão reforçar baseado nas valências, eu já vi esse discurso com outros executivos de futebol que passaram pelo Guarani, né? E aí você trabalha ali com as valências, e as valências para mim é muito aquilo, Ortiz, é planilha. Quero um jogador de força, que joga em tal posição, se é destro ou se é canhoto, vai aplicar filtro ali e vai achar. E aí, dentro dessa realidade, ele vai para o mercado tentar saber quem está disposto a vir para o Guarani e se enquadrar numa realidade financeira. Então, assim, uma entrevista que para mim é vaga, né? Haja visto os 2 reforços já anunciados, Gabriel Bispo e também o Daniel dos Anjos. Então, Ortiz, para mim, baseado nessas 2 primeiras contratações e nas falas do Toninho, não dá para baixar a guarda, não. A cota de vela, de oração, enfim, de todas as nossas preces e súplicas, elas vão continuar. É isso, meu amigo. Deixando dar também um grande abraço para você, deixando um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte, ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, e logo mais a gente tem o nosso Boa Noite Bugrão. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Coitão vem de miato. Bom, Coitão, Europa, a gente tem que lembrar também que o Gabriel... apresentado aí, o Gabriel dos Anjos, né, estava na Finlândia, que também é Europa, né? Mas veio do Paysandu, sim, o último time foi o Paysandu, mas estava na Finlândia. Europa tem o leste europeu, né, tem Ucrânia, tem outros mercados aí paralelos também, né, que eu também considero como subúrbios, né, do futebol europeu, né? E do futebol do exterior tem sempre as Tailândia, Finlândia, Nova Zelândia, a Zândia da vida, né, cara? Então, isso quer dizer muito pouco, né? O fato do cara ter jogado no exterior quer dizer muito pouco. Para mim, Para mim, apostas. O Guarani aposta. Aposta na reformação do elenco com esses nomes trazidos até agora. Pode melhorar? Pode. Mas pode piorar também. Né? Pode piorar também. Tá? Vamos torcer, meu velho. Torcer e torcer bastante, viu, cara? Obrigado pelo comentário aí. E eu não esperava que eles falassem mesmo, coitão. Eu não esperava, não. O Toninho Cecílio virou o garoto de recados da atual diretoria. Com toda a sua idade, hein, Toninho Cecílio? Quem diria, hein? Nessa idade, nesse momento da vida, se prestar a transmitir recado, né? Poxa vida. Um amigo meu aqui, cara, no meu WhatsApp pessoal, falando, você tá apresentando o programa com uma camisa nada a ver. Cara, desculpa, 1949 é o ano do acesso do Guarani, né, pra primeira divisão do Campeonato Paulista, cara. E a camisa tem tudo a ver com o Guarani. Desculpa aí, é feio o negócio, mas quer ver, ó? É uma camisa que traz uma foto do time de 1949, marcando ali em texto que 1949 é o acesso do Guarani à primeira divisão do Campeonato Paulista. Então não é uma camisa nada a ver com o Guarani, não. Talvez você que não conheça nada de história do Guarani Futebol Clube, tá? Um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu? Obrigado. Obrigado mesmo pela mensagem aí. Tamo junto, tá? É só para quebrar um pouco o gelo aqui, né? Para quebrar um pouco o gelo aqui. Vamos ver o que mais temos aqui, vamos voltar pro WhatsApp. Obrigado, Cleitão, obrigado, meu irmão, tamo junto. Vamos voltar pro WhatsApp, mais ouvinte mandando mensagem aqui, o Dantas agora. Boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos, começou a nova fase. Começou, Dantas? Acho que ainda não, mas vai começar, né? Nas palavras do Cecílio, entendo que não virão muitos jogadores, então o Pintado terá que fazer um grande milagre. Fica a esperança de que o técnico consiga achar um padrão e faça esse time jogar e ganhar jogos. Vamos em frente, meu bugre. O Pintado precisa achar um jeito de jogar, né, Dantas? Uma maneira de jogar que bem represente o Guarani e o seu torcedor, né? Eu já falei aqui que eu não tenho o menor preconceito com um jogo feio que traz resultado. O Pintado agora tem que fazer esse jogo feio que traz resultado. Porque o time é feio. Então, se o time é feio, obviamente vai jogar feio. Não adianta você querer jogar bonito com um time feio, né? Aí a gente perde um jogo de 3-2 e empata outro por 3-3, né? Então, joga por uma bola, acha um jeito de jogar, encontra um time de confiança ali e vai com ele. E se puder mexer o mínimo possível, melhor ainda, né? Faz ali 3 mudanças no máximo e tal. O Guarani precisa de pontos nesse momento, né? Um abraço, velho Dantas. Tamo junto. Ô Marco,
Boa tarde, eu espero que o Pintado não insista em jogadores como Diogo Matheus, Margon, Reinaldo, Ayrton, Ryan. Agora a janela de contratação do Guarani não é aposta. Tiro no escuro dado por um cego de nascença. Regra é clara, boicotar a base para favorecer empresários. Já perdemos a geração de Matheus Ludic, Titi, Renanzinho e Eliel. Bem melhores do que estas apostas. Matheus Ludic não é da nossa base, Marco, tá? Eu sempre vou frisar isso, tá bom? Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pela mensagem também. Deixa eu voltar aqui pro YouTube, ver se temos alguma mensagem nova lá no nosso chat. Temos algumas. O Dario já respondi, né, Dario? Boa tarde para você também. O Thiago Oliveira. Boa tarde, Ortiz. Estou muito confiante com uma grande vitória no sábado. É um confronto direto, né, Dario? O Thiago, perdão. Um confronto direto, né? O Guarani vai pegar um time que, apesar de ter 2 jogos a menos, está lá na zona do rebaixamento, né? Mais uma chance. Mas o jogo é fora de casa, né? Então... o Marco Barros, qual a explicação para dispensar Gustavo França? Técnico não foi. Boa pergunta, Marco. Nós também contestamos aqui. O Carlos Silva, de repente o Pintado virou um Guardiola, um Abel Ferreira. Estranho isso, muito estranho. Ô Carlos, eu não disse isso em momento algum. Cara, desculpa, vai procurar o que fazer, vai. Um abraço, viu? Eu não disse nada disso, cara. Muito pelo contrário. Eu disse todas as vezes aqui que o Pintado não era o técnico dos meus sonhos e que eu fui contra a contratação dele em todo momento. Mas você tem o direito de pensar o que você quiser e segue seu caminho. Estranho é você torcer contra ele. Porque agora ele é o técnico do Guarani, cara. Se ele perder jogo, quem vai perder é o Guarani, não é ele. Tá bom? Bruno Veiga, Ortiz, eu ainda acho que algum dos nossos centroavantes vão sair nessa janela, pois não há motivo para trazer outro. Ainda mais um que não chega para assumir a posição de titular. Mas quem seria, Bruno? Qual seria? Não sei. Caio Dantas vai sair? Acho que não, né? O Demilson, boa tarde, Ortiz. Show a camisa. Opa, obrigado, Demilson. Ganhei do Cláudio. O Cláudio trabalhava na lojinha do Guarani quando eu trabalhava lá, né? Na Guarani Store. Eles ficam bravos se falar lojinha do Guarani agora. Ele trabalhava na Guarani Store e ele tinha uma estamparia. E ele fez essa camisa e me deu de presente. Falou, tá aqui, Ortiz, de presente pra você e tal. Pô, Claudião, grande Claudião, um abraço pra você. O Duzão, fala, Ortiz, agora é esperar e continuar a torcer. Como o Caio Dantas disse, uma hora esse mal acaba. Valeu. Uma hora vai ter que acabar, né? Ou então acaba o Guarani, né? E deixa eu voltar pro Carlos aqui. Ô, Carlos, você jura que você vai torcer contra o Pintado? Jura que você vai torcer pro Pintado perder todos os jogos? Você não percebeu ainda, cara, que se ele perder os jogos, quem perde jogos é o Guarani, quem cai de divisão é o Guarani? E o Pintado daqui a pouco arruma outro time para trabalhar? Hã? Eu penso no Guarani, meu amigo, não penso em mim, não. Eu sempre uso um chavão aqui. Esse é o mal de vir pro YouTube, de verdade. Eu sempre uso um chavão nas nossas transmissões, nos nossos programas, que é o seguinte, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Chavão esse que pessoas da imprensa aí têm até usado também, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, cara. Então, se ele é o treinador, eu vou torcer para dar certo, tá bom? E apresentar o currículo dele na passagem pelo Guarani não é transformá-lo num Pepe Guardiola. É dizer que ele tem um passado pelo Guarani também, né? Tá? Esse é o mal de vir pro YouTube, viu? Dá um desânimo, dá um desânimozinho. Mas vambora, vamos seguindo aqui. Vambora. Vamos ver o que mais temos aqui de mensagem pra gente ouvir o Beto Toledo. Guilherme Sampaio, mais um áudio. O povo tá abusado nos áudios hoje, hein? Mas vamos ouvir o Guilherme Sampaio. Mais um áudio nosso de cada dia nos dá hoje. Solta a voz, Guilherme. Ortiz, só para dar uma temperada aí nesse assunto aí de jogadores, técnicos com passado piruístico, né? Cara, é difícil, eu só tenho, assim, restrição total quando o cara se declara perua, né? Então lá, o Eduardo Batista já se declarou perua, o João Brigatti já se declarou perua, aquele Renato Cajá se declarou perua. Então esse tipo de treinador, esse tipo de jogador, eu não, obviamente não queria no Guarani, né? Mas o cara que é profissional e que passou, se for agregar, se for trazer ganho técnico pro clube, seja dentro de campo, comandando o time, eu sinceramente não vejo problema, porque o cara não é um torcedor, ele é um profissional, né, cara? É o meu maior ídolo do Guarani, disparado, que eu comecei a ver quando muito pequeno, né, quando criança, é o João Paulo. Eu
nossa, pode falar, tem o Careca, tem o Zenon, tem o Amoroso, mas pra mim o meu ídolo é o João Paulo, né? E, cara, eu fiquei chateado quando ele foi lá e sujou o pé na piruada. Fez uma baita de uma M, né? Depois ele voltou pro Guarani e tal, mas, enfim, eu achei que ele viajou, mas não deixa de ser meu ídolo por causa disso, né? Tem até a camisa dele, retrô. Nossa, sou fã do João Paulo. Acho que se jogasse hoje, ele podia ser, para mim, a habilidade que esse cara tinha. Você imagina com a tecnologia que a gente tem hoje, com o avanço da medicina, com todos os recursos, um cara desse aí com VAR, com isso, com aquilo. Esse cara aí seria, para mim, um jogador, por exemplo, melhor do que o tal do Neymar, né? Que todo mundo idolatra aí, né? Mas, enfim, cara, acho que não é hora da gente entrar nesse tipo de discussão, né? O negócio é concentrar as forças em salvar o Guarani. O problema é que o povo está muito focado nesse tipo de discussão, viu, Guilherme? O torcedor quer sangue. O torcedor do Guarani está tão emputecido com a situação que ele quer sangue. Ele quer sangue, quer ver? Ó, eu vou até ilustrar aqui, ó. Marcelo Rodrigues no YouTube. Vadão é ganhador de derby. Esse pintado ridículo é perdedor de derby. Não me conformo com a contratação desse cara. Marcelo, de novo, o que nós podemos fazer? Torcer para ele perder jogos? Vadão é ganhador de derbys. Realmente, ganhou até derby da gente. O derby da quebra do tabu era o Vadão. E nem por isso nós tínhamos restrição ao Vadão. É isso que eu estou dizendo. Tá? Não se conformar ou não aceitar ou não querer é uma coisa, torcer para dar errado é outra, porque se der errado não deu errado para o Pintado, deu errado para o Guarani, mas se vocês querem ficar com esse pensamento, podem ficar à vontade, eu não tenho nada a ver com isso não, a vida é de vocês, vocês pensam o que vocês quiserem, gente, não tem nada a ver com isso não. Valeu, professor Edu. Vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente mesmo. Tamo junto, meu irmão. Agora vamos pro comentário do Beto Toledo. É um pouco longo. O Beto hoje caprichou, hein? Solta a voz, Beto Toledo. Vambora, vamos lá. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 20/6, quinta-feira, antevéspera do jogo do Guarani novamente. O Guarani jogou na terça, hoje já é quinta, já é antevéspera, sábado tem Guarani em campo novamente, né? Bom, normalmente na véspera eu falo do nosso adversário, Ortiz, mas hoje eu vou quebrar o protocolo, porque eu acho que tem coisas mais importantes para serem tratadas aqui hoje, né? O Guarani apresentou jogadores ontem, apresentou novo treinador, então acho que tem alguns assuntos mais importantes para a gente falar um pouquinho sobre eles. Não que não seja importante avaliar o CRB, que é o adversário do Guarani, né, Ortiz? Mas eu vou ser sincero, hoje, nesse momento, eu acredito que o maior adversário do Guarani é ele mesmo, né? E olha que nem é déjà vu, porque há uma semana atrás a gente dizia a mesma coisa quando o Marcelo Cordeiro montava o time para enfrentar o time do Avaí, né? Então a gente falava a mesma coisa. Olha, não dá para dizer muita coisa sobre o adversário, porque a gente não sabe como o Guarani vai jogar. O maior adversário do Guarani é ele próprio. Bom, amanhã a gente faz uma análise rápida do CRB aí, de como ele costuma jogar, sem aprofundar muito nominalmente, né, na característica individual de cada um, para ficar mais curto e poder falar também do que a gente tem a esperança de que o Pintado vai fazer com o Guarani. Bom, o Guarani, por ordem, né, apresentou ontem primeiramente o Daniel dos Anjos, né, um centroavante. A gente já sabia há alguns dias que ele estava aqui por Campinas, estava rodando por aqui. O jogador vem lá do Tondela de Portugal, está disputando a segunda divisão de Portugal, tem passagem pelo Benfica. Na verdade, o Benfica B foi aonde ele jogou, né? No Benfica mesmo, ele fez uma única partida, uma baixíssima minutagem, não foi aproveitado, e aí foi negociado com o Tondela, onde ele está até agora. As últimas 3 temporadas dele foram muito boas, né? 21-22, 22-23, perdão, 20-21, isso mesmo. 21-22, 22-23 e 23-24. Deu uma enrolada aqui, mas é isso aí, a 23-24. Essas 3 temporadas foram muito boas, ele foi titular absoluto, né? 5 gols em uma, 9 na outra, 7 na terceira. Então, é um centroavante que conseguiu fazer gols aí. Não é também nenhum grande artilheiro, mas fez alguns gols. E, obviamente, a gente não pode negar que a gente está falando da segunda divisão do campeonato português, né? Que deve ter 1 ou 2 times aí, talvez uns 4 no máximo, de nível de Série B aqui, e o resto é tudo time de Série C, né? Se viesse disputar o campeonato aqui, e os clubes de lá iam
circular entre Série C e Série D. O Campeonato Português é muito tímido, realmente. O tamanho para se ter uma ideia, o Portugal é menor que o estado de São Paulo, né? Então, não dá para esperar muita coisa a respeito disso. Ele é da base do Figueirense, foi transferido muito cedo para o Flamengo, né? Ainda para o Sub-20 do Flamengo, mas não foi aproveitado por lá, não. Aí passou pelo Atlético Goianiense rapidamente e foi para Portugal, onde ele tem feito a carreira dele aí. Eu acho, como eu já disse antes, não é prioridade a contratação de centroavante. Pode ser que seja útil? Pode, tá aí, né? O Caio Dantas, de repente, numa eventual saída do time, ou por lesão, ou por cartão, ele pode brigar por posição com o Lucas Paraíso, que também não mostrou muita coisa, né? Entrou numa partida, foi muito bem contra o Botafogo, e depois deu uma sucumbida, não só pela ausência de gols, mas também pela produtividade em campo, né? O centroavante tem produzido muito pouco, não tem feito muita parede, teve oportunidade no jogo também contra o Operário, perdeu 2 gols assim claríssimos que não se pode desperdiçar. No jogo de terça-feira, acho que assim, ele, além dele não ter entrado na mesma vibe, né? Ele até entrou fazendo ali pelo meio, puxando a marcação, ele ajudou puxando a marcação, mas acho que qualquer centroavante que entrasse ali faria o mesmo, e na oportunidade que ele tinha de ser decisivo, né, de dar uma assistência para o Caio Dantas fazer o gol, ele acabou tomando a decisão errada, então não dá para dizer que o Lucas Paraíso também é nenhuma unanimidade nesse momento, né? Quem sabe esse Daniel dos Anjos chega e briga por posição com ele. O segundo contratado foi o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo, ele vem do Paysandu, muitas críticas da torcida do Paysandu por lá. Falei ontem no Boa Noite Bugrão, conversei com um jornalista colega, e ele disse que as críticas não são muito fundadas, na opinião dele, né? E que ele acha que é um atleta que entrega o que se propõe, né? Ele é um primeiro volante, ele não tem uma boa qualidade de passe, então ele normalmente costuma roubar a bola e já entregar muito rápido, ele é muito ativo, muito evidente ali na frente da área, né? Aparece toda hora na frente da área nas roubadas, nos golpes, é um cara que normalmente vai ter um nível de desarme por jogo muito bom, né? Cortes e desarmes, porque ele realmente é muito ativo na frente da área. É um pitbull, essa é a verdade, né? É um cão de guarda ali para ficar na frente da área, não tem muita qualidade de passe não é o forte dele, ele costuma roubar e entregar. Então vai depender muito de como o Guarani vai utilizá-lo, né? Se o Guarani for utilizar ele em linha, como os volantes, como vinha sendo, ou usando ele para fazer a primeira saída, né, o primeiro pivô, provavelmente a gente vai estar vaiando ele, assim como nós vaiamos o Anderson, assim como nós vaiamos o Índio, assim como nós vaiamos o Leandro Vilela, por exemplo, que eram volantes que sabiam destruir muito bem, mas que tinham pouquíssima qualidade no passe, né? E aí a gente vai ficar vaiando o cara, colocando a culpa no atleta, sendo que o maior problema não é ele tá jogando fora de posição. Ele precisa jogar como volante, varredor de área, mas ele não pode participar da armação do jogo, ele não pode ser o cara que vai fazer esse primeiro pivô, como o Matheus Bueno faz, por exemplo. Não pode. Não é ele que vai fazer isso, né? Tem que mudar esquema, talvez jogar com 3 volantes para ter 2 para fazer a saída de bola, ou trazer o meia para fazer a saída de bola entre os volantes, não sei. Aí é um problema do Pintado e não meu, mas o que não pode é usar ele desse jeito, né? Ele vem do Paysandu, então, como eu disse, com bastante críticas. O contrato dele foi encerrado lá, principalmente por conta de que ele não queria renovar, né? Ele não quis renovar, ele pediu uma valorização salarial e aí ele passou a ser subutilizado. O contrato dele ia acabar dia 30 de abril, ele passou a ser subutilizado ali durante o final do mês de março e o início do mês de abril, tá? Então, por isso não foi renovado. Ele é da base do Vila Nova, tem aí passagem por Comercial, Bahia de Feira, Vitória, e no Juventude, talvez, esses dois, né? O Vitória e o Juventude foi onde ele teve os jogos mais importantes aqui aos nossos olhos, né? Apesar de ter sido rebaixado com o Vitória, com aquele Vitória de 2021, não por culpa dele, obviamente, que aquele Vitória era cheio de problemas, salário atrasado, a gente lembra qual era a situação do Vitória naquela época, mas subiu no ano antes com o Juventude sendo um dos homens de confiança aí do Pintado, então provavelmente seja uma indicação já do Pintado, né, Ortiz? E aí, por último, falando do próprio Pintado, né? Pintado chega, muita desconfiança da torcida do Guarani, foi duramente elogiado com todas as aspas possíveis lá no jogo agora do meio de semana contra o Ituano, né? Quando supostamente identificaram ele ali no camarote, e aí a torcida ofendeu bastante ele ali. Enfim, a gente sabia que não ia chegar com unanimidade um treinador, mas eu acho que a palavra nem é essa, né? A palavra nesse momento é um treinador que chega com muita rejeição mesmo, né? Bom, para mim, na minha avaliação, o Pintado fez um excelente trabalho no Juventude, subiu com o Juventude, né? São 20 vitórias em 46 jogos, um trabalho realmente muito bom a se destacar, né?
Ele já havia feito um bom trabalho em 2018 no São Caetano. Depois disso, ele vinha fazendo um bom trabalho no Goiás. Ele foi demitido no G4, né, em 2021, aquele time do Goiás, inclusive, que subiu, né, que foi para a primeira divisão, foi demitido no G4, sem muita explicação do porquê aconteceu isso, né? Ele empatou um jogo em casa contra o Londrina e foi demitido. Depois ele passou pela Chapecoense, esse talvez seja o pior trabalho dele, né? A Chapecoense e a rival, que foi quando ele chega numa Chape, primeiro, um time montado com um elenco de Série B/Série C para jogar a Série A. Essa Chapecoense foi a Chapecoense com o menor rebaixamento da história, 15 pontos apenas, enfim. E mesmo assim ele ainda teve o melhor aproveitamento do time, né? Foram 12 jogos e uma vitória e 4 empates. Então ele fez 7 pontos dos 15 totais da Chapecoense. Não que isso seja lá para se vangloriar, mas ainda assim foi o melhor aproveitamento, né? Aí tem passagem por Cuiabá, uma boa passagem, foi demitido após uma demissão no campeonato. Foi demitido após uma derrota, né, após ter sido eliminado pela Sul-Americana, no Campeonato Sul-Americano. E, enfim, de lá para cá, 2023 foi um ano realmente muito ruim. A gente espera que seja a redenção dele agora no Guarani. Ele disse que não se importa com não ser unanimidade e que aonde as pessoas veem problema, ele vê oportunidade. Espero que ele tenha encontrado, né, e enxergado de fato as oportunidades aí, não só para ele se alavancar na carreira, mas principalmente para tirar o Guarani dessa situação, que é o que mais importa pra gente nesse momento, Ortiz, bom, por hoje é isso. Fica com Deus, meu irmão. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Fala, Beto. Pra você ver como são as coisas, né? Você pega, abre o portal GE hoje, tem lá o título, a manchete, né, da notícia. Guarani contrata ex-Flamengo. Lucas Silva também, né, cara? Era ex-Flamengo, né? E, aliás, tinha mais currículo no Flamengo do que o atacante que chegou aí, né? O Daniel dos Anjos, né? O Guarani, aliás, está apelando, né? Ele contratou o dos Anjos e o Bispo, né? Tomara que não seja para encomendar a alma do defunto, né? Primeiro volante é uma posição que o Guarani tem carência. Isso, por indicação do Pintado, dá uma amostra de como o Pintado planeja jogar. E repetindo, o Pintado não era o técnico dos meus sonhos. Para mim, uma contratação horrorosa da diretoria do Guarani. Mas o técnico do Guarani agora é o Pintado. Eu torci para Marcelo Chamusca. Eu não vou torcer pro Pintado? Eu vou torcer porque eu torço pro Guarani, pô. Né? Vambora. Bom, a nossa meta aqui é sempre falar o que o torcedor traz, né? Então vamos lá. O Marcelo Rodrigues, caramba, o Cleiton matou a pau esse comentário. Pensei a mesma coisa ontem, só porque vem da Europa não quer dizer que preste. O Marlon, o Matheus Bueno, o Reinaldo vieram de lá. E fora Pintado. Tá bom, Marcelo? Tá registrada aí a sua palavra, a sua mensagem. Um grande abraço. Vir da Europa quer dizer muito pouca coisa, né, velho? Vem do subúrbio europeu, né? Vem do subúrbio europeu, aí é pouca coisa. O Marco, novamente, o corneteiro. Não entendo a rejeição ao Pintado. Temos um elenco medíocre. Ele pode fazer um time compacto jogando por uma bola sem usar os jogadores tropeços que jogam pelos lados. Eu entendo, Marco, a rejeição ao Pintado. Entendo. E acho que dificilmente qualquer técnico anunciado pelo Guarani teria aceitação. Tá? Eu entendo, não quer dizer que eu concorde. Eu acho que o que nós tínhamos que falar, nós falamos até a contratação dele. A partir de agora, sucesso para o Pintado, cara. Que ele resolva o problema do Guarani. A diretoria tem que dar uma resposta, que a resposta venha com o trabalho do Pintado, né? Ponto. E com as contratações que virão aí também, né? Das quais eu já perdi as esperanças, né? O Dantas, Ortiz, por pior que possa ser a nossa situação, eu não consigo sacrificar o técnico antes dele trabalhar. Como o Guilherme disse, é hora de unir forças, tirar o Guarani desse atoleiro em que ele está. Gente, nós temos dois caminhos, né? Ou nós abrimos mãos de tudo, desistimos de tudo. E deixa eu pontuar mais uma vez aqui, ninguém é profissional de imprensa, nós somos torcedores do Guarani, nós fazemos um trabalho como torcedor do Guarani. Nós falamos o que nós pensamos como torcedores do Guarani, não como integrantes da imprensa, lógico, com um pouco mais de responsabilidade, porque nós, para podermos fazer esse trabalho, temos que nos filiar à entidade de classe, né? Que é a entidade dos cronistas esportivos, né? Como torcedor do Guarani, nós temos dois caminhos. Ou nós entregamos tudo de vez, eu já percebi que boa parte da torcida fez isso, até pelo número de torcedores presentes no estádio. Ou nós lutamos para que o Guarani, no mínimo, se mantenha na Série B do ano que vem.
por menos que eu acredite na manutenção do Guarani, eu tenho que lutar. Eu vou ter que fazer isso. Falando, criticando, incentivando, fazendo o que for necessário. Não adianta. Vou largar mão do campeonato? Nós estamos com 11 rodadas decorridas, temos 27 jogos. Alguma coisa pode acontecer. Temos uma distância aí de 7 pontos para sair da zona do rebaixamento, mas temos jogos ainda que nos permitem isso. Digo aqui algumas vezes, sair da zona do rebaixamento para o Guarani é um projeto de 5 jogos. Né? 5 jogos. Nós não vamos sair do dia para a noite. Não é uma partida mais. O Guarani se afundou tanto nessa zona de rebaixamento que ele vai demorar para sair dela. Agora chegou aquele momento, e Deus queira que a gente ganhe, em que o time ganha jogos e não sai da posição, ganha jogos e não sai da posição, mas vai diminuindo distância, né? Para, no momento certo, ganhar um jogo e sair. E se sair, que vire marido fiel, que não volte mais para a zona. Eu vou torcer para isso. Se vai dar certo, eu não sei. Eu acho que não. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que o Pintado não consegue reverter a situação do Guarani. Eu acho que os reforços que estão chegando, as contratações, perdão, né? Porque reforço tem que ser um jogador diferente. Pelo menos pelos 2 nomes anunciados, não resolvem a situação do Guarani. Pelo que eu estou acompanhando das declarações do Toninho Cecílio, ele é um profissional que não resolve a situação do Guarani. É mais um que vai só tomar dinheiro do Guarani. Mas o que eu posso fazer? O Enori, que é o tão elogiado analista de mercado do Guarani, para mim não está resolvendo nada. É só indicação ruim. Esse elenco montado já com a participação do Enori. Olha o elenco que nós temos. Mas ainda assim eu tenho que tentar acreditar no Guarani. Eu tenho que tentar torcer para o Guarani sair do buraco. Ué, eu não quero o Guarani na Série C, porra. Não quero. Paulino, solta a voz, meu querido. Ortiz, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde a todos os planeteiros. A minha opinião é que vai dar certo. O Pintado, eu acho que no Guarani ele consegue fazer bons trabalhos e vai conseguir, vai nos ajudar. Eu estou muito esperançoso e vou para o jogo e vou assistir e estou dentro. O Bugrão vai sair dessa fase e Pintado não é o técnico que eu queria, mas é o que está aí e vou torcer para tudo dar certo. Tá certo? Um grande abraço a todos aí e para frente Bugrão. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Paulino, estamos nessa, né? Nos resta torcer, né? Um abraço, meu amigo. Com toda a restrição que eu tenho à contratação do Pintado, eu vou torcer contra. Eu não posso. Eu tenho que tentar fazer o Guarani sair desse buraco que ele se meteu. O ideal seria que o CA do Guarani tivesse o mesmo pensamento, né? O CA tão elogiado aí por Toninho Cecílio e Pintado, que eles tivessem o mesmo pensamento, né? Agora é torcer. Vou lavar as mãos, vou falar assim, ó, não é problema meu agora, mas quem vai jogar a Série C ano que vem sou eu, não são esses jogadores. Provavelmente não será o Pintado, não será. Quem vai jogar a Série C o ano que vem é o torcedor do Guarani, que vai encarar essa mala aí se for rebaixado, né? Deus que me perdoe. Então, eu vou torcer para dar certo. Fala, gordão. Eu vi você na TV, hein, na transmissão do último jogo lá. Vi você na TV, perto do Roberto Constantino. Você estava lá atrás do Roberto Constantino no final do jogo, hein? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde para você também. Agora é apoiar, independente de técnico. Batalhar e prestigiar o clube mesmo nesse momento difícil. Abraços. Então, gordão, nós vivemos Guarani, né, cara? Nós não vivemos outro time aqui. Nós vivemos Guarani, né? Se nós vivemos Guarani, nós temos que batalhar para tirar o Guarani do buraco. Também é missão da torcida, mas não foi a torcida que pôs o Guarani lá. Mas como eu disse, quem vai pagar o preço de um rebaixamento é o torcedor. Quem vai sofrer numa Série C de Campeonato Brasileiro é o torcedor. Né? Eu prefiro ainda lutar enquanto tem força, enquanto tem condição, do que entregar para Deus. Né? Porque Deus nesse momento tem tanta coisa para fazer, cara, tem tanta guerra, tanta gente morrendo no mundo aí, que Deus não vai conseguir olhar para o futebol, né? Então, vamos nessa, tô junto contigo aí, vamos junto. Um abraço, meu amigo, bom ter você aqui com a gente, viu? Marcelo Aguilhar, boa tarde, Ortiz e amigos. O Guarani às vezes me decepciona, já a Chita nunca. Você tava lá ontem, né? Lá em Ribeirão, né? Secando a Chita, né? Jogo de 2 times horríveis ontem, 2 times que têm mais pontos que futebol. Sério mesmo que estão torcendo contra o Pintado. Temos que torcer para ele dar certo, porque o sucesso dele é o sucesso do Guarani. Ficamos com o Matheus errado. O Matheus Barbosa jogou muito ontem, fez até gol, né? O Matheus Barbosa, né?
O Matheus Barbosa não ficou no Guarani porque ele ganhava 60 mil, ele pediu um aumento para 100 mil reais. O Guarani disse que estava fora do orçamento dele, né? Tá lá no Botafogo. Ele vem jogando bem no Botafogo, viu, Marcelo? Os jogos que eu vi dele no Botafogo foram jogos interessantes, né? Marcou um dos gols na vitória de ontem, né, e tal. Botafogo é um time fraco e conseguiu 3 vitórias seguidas. O Botafogo, fraco, conseguiu 3 vitórias seguidas, né? A Piruada contratou o primo do Tutankhamon, deu uma alavancada aí, né, na classificação. É ruim o time pra caramba, tem mais ponto, né? 12 pontos a Piruada. Aliás, tem pontuação aí de entrar em zona de rebaixamento a qualquer momento também, né? Tem outros times aí, cara. Pô, o grande desafio é entender essa campanha do Operário. Como é que o Operário tem a pontuação do líder da Série B do Campeonato Brasileiro com aquele elenco? O elenco do Operário tem Índio, tem Maxwell, tem Rafael Santos no gol. Tem tanta gente ex-Guarani lá no Operário, e gente que a gente, né, não via nada aqui no Guarani, né? Mas que tá jogando lá no Operário, o Operário tá com 21 pontos, pô. Tem muito time com mais ponto do que futebol nessa competição, né? Em algum momento, o Guarani pode ser um deles, que vai fazer pontos e não ter futebol. Nesse momento, eu não quero saber do nível do futebol, quero saber do resultado. O Guarani precisa ganhar jogos, precisa conquistar pontos, né? Não é bom futebol que tira o Guarani do buraco, é bom futebol ou mau futebol seguido de vitórias. Sem vitória não sai do buraco, né, Marcelão? Um abraço, meu amigo, tamo junto, viu? Obrigado. Meu amigo Bugrino, eu quero agradecer muito ao carinho de todos que tiveram conosco ao vivo aqui, seja no YouTube, se bem que o YouTube é complicado, viu, gente? Olha. Mas vamos que vamos, né? Agradeço muito ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo durante o programa. Agradeço muito a todos que apenas ouviram. Tá acabando o YouTube, acho que semana que vem é a última, né? É só o mês de junho, tá? Aí a gente um dia cria um programa exclusivo pro YouTube, um programa mais rápido, com outro desenho, né? Com uma outra formulação, com mais uma pessoa apresentando. Esse é o grande dificultador. É necessário trocar opiniões, né? Não ficar só com a minha. Eu tenho muita relutância em aparecer sozinho, né? Eu gostaria muito de ter mais gente com tempo, com disposição para poder dividir bancada, para poder fazer programa junto e tal. Acho que quem ganha com isso é você torcedor do Guarani, né? E um dia a gente consegue, tá bom? Agradecendo muito ao carinho das mensagens, agradecendo muito ao carinho de todos que apenas ouviram ou assistiram, a você repriseiro, a você que está fora de hora no YouTube reassistindo o nosso Bugre Online, muito obrigado. Desculpa se eu discordo da sua opinião, mas é a minha opinião, né? Opinião, você tem a sua, eu tenho a minha. E vamos junto, seguindo, falando do Guarani. E torcendo pro Guarani sair da situação na qual ele se meteu. Por quê? O que nós queremos é isso, né? Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!